Suicídio. Esse é um tema recorrente, mas é um tema pesado. Às vezes a pessoa não quer nem saber disso. Mas e se a pessoa que está aí do seu lado, o seu amigo, um parente, de repente uma pessoa da própria casa sua, está com uma depressão profunda e prestes a cometer suicídio? O que você acha de você ter um entendimento melhor sobre esse assunto? E quem sabe você possa ajudar essa pessoa e de repente você pode ajudar a si mesmo. Vamos falar mais sobre isso? Então tá bom. Bem-vindos ao canal Universo Mágico. Vai deixando aí o seu like e é logo depois da vinheta. O suicídio é um tema que incomoda muita gente, mas é importante que a gente entenda, do ponto de vista esotérico, do ponto de vista místico, quais são os mecanismos que levam a pessoa a cometer o suicídio. Claro que a pessoa que comete o suicídio está num estado depressivo muito intenso. Ela está num estado tão deplorável, enfim, ela está tão perdida com relação ao mundo, com as coisas, com os acontecimentos, com seus estados emocionais totalmente abalados, que ela pensa que não tem mais saída. Então a única chance que ela tem é apagar, como se fosse um apagão. Eu elimino a minha vida, apago tudo e não vai existir mais nada. Aí eu vou ter paz. Claro que a pessoa que comete suicídio não está pensando que a vida continua, né, depois da morte. Mas o problema é que quando ela comete suicídio por ataques espirituais, os espíritos começam a minar exatamente no corpo astral da pessoa, que é o corpo emocional. Então eles vão fazendo um trabalho, se mata, é melhor assim, você tem que se livrar dessa vida, vem para o lado de cá que vai ser melhor, você pode se livrar desse sofrimento. Enfim, vai falando, espíritos num grau de obsessão muito intenso, espíritos malignos, que de repente vão aproveitar o espírito suicida para dominá-lo, né? Para colocá-lo sob sua vontade e escravizá-lo até muitas vezes. Então o espírito começa. E não é só um tipo de classe de espírito não. Pode ser espíritos obsessivos, espíritos diabólicos também, tá? Classes demoníacas de espíritos e entidades como quiumbas, né? Oriundos de trabalhos de magia negra que fazem a pessoa cometer o suicídio, porque vão minando a resistência da pessoa, vão travando a vida da pessoa e o emocional da pessoa de tal maneira que vão perturbando tudo, perturba o relacionamento, perturba a questão financeira, vão perturbando a saúde da pessoa, que fica tudo tão abalado, ela fala, o que é que eu vou fazer agora da minha vida? Eu vou me matar que é melhor. Por outro lado também tem as questões emocionais, mas as questões emocionais nós sabemos, a pessoa tem algum tipo de coisa que ela fez que ela não consegue conviver com aquilo lá, então ela resolve se matar. Isso é uma situação diferente. Mas nesse vídeo exatamente, é importante que eu explique para vocês do ponto de vista espiritual, mas a gente não pode deixar de lado que a pessoa pode se matar pura e simplesmente por um trauma emocional, por algum gatilho lá do passado, alguma coisa que foi tomando forma na sua vida, né? E ela entra num estado de depressão profunda e acaba cometendo suicídio. Então são duas situações diferentes, o estado psicológico, o estado traumático, tá? Alguma coisa, algum trauma do passado que ela não consegue conviver com aquilo, ou alguma coisa que ela tenha feito recentemente, que ela também não consegue conviver com aquilo, e aí ela acaba cometendo suicídio. Mas na questão espiritual, os espíritos vão simplesmente minando a mente da pessoa, e a pessoa fica dominada, até ela acreditar que ela vai se ver livre de todos os seus problemas quando ela se matar. Então aí ela vai tomar remédios, pega uma arma, dá um tiro na cabeça, enfim, ela vai fazer aquilo que for mais fácil para ela, aquilo que ela entende que seja mais fácil, e acaba cometendo suicídio. Porém, quando a pessoa está no estado traumático, tá? E ela foi induzida, digamos assim, por espíritos, é importante que se diga isso, ela praticamente foi assassinada por entidades do astral. Ela não era dona da situação, então ela não cometeu suicídio porque ela é fraca,
entendeu? Como pessoa, ela simplesmente, por desconhecimento do lado espiritual e por não saber se ver livre dos ataques espirituais, ela acabou cometendo suicídio. Por isso que é importante o conhecimento, para vocês poderem se livrar dessas entidades quando elas começam a falar essas coisas na sua cabeça que te deixam mais depressivo, né? Então você tem que limitar. Agora, há o caso também que a pessoa estando depressiva, baixando o nível energético dela, ela cria brechas. Então espíritos obsessivos e outros espíritos negativos podem também influenciar a pessoa. Enfim, quando você está em desequilíbrio emocional, a primeira coisa que você deve fazer é tentar se reequilibrar novamente, através da meditação, ou então buscando o entendimento do porquê está havendo aquele desequilíbrio emocional e tentar corrigir aquela situação enquanto é tempo. Existe um caso, por exemplo, de uma entidade, uma certa vez que a gente estava fazendo uma ajuda, procedendo uma ajuda a uma moça, e o pai dela se manifestou. O pai dela castigava ela muito quando era criança, e ele acabou se suicidando. Depois ele entrou numa depressão profunda, ela não queria mais saber dele, ela foi embora de casa. Quando ela atingiu a maioridade, ela foi embora, nunca mais quis saber dele. Ele entrou num estado de depressão profunda e se matou. E aí, em espírito, ele veio pedir perdão para ela. Para ela, a coisa mais difícil era perdoá-lo naquele momento. E por mais que nós falássemos para ela, olha, deixa para lá, já foi, perdoa. Ela falou, eu posso perdoar, mas eu não posso perdoar, meu coração não perdoa. Porque eu estou muito magoada ainda com tudo que ele me fez quando eu era criança. Eu não consigo suportar esse tipo de coisa. Eu não sei, tá? Eu não consigo. A gente pode imaginar mil coisas, mas a gente não sabe o que ela passou realmente. Então a gente teve que entender. E o espírito, a gente tentou explicar a situação para ele. Tivemos que pedir para os nossas entidades, né, do astral, os nossos protetores, para levar esse espírito e tentar ajudá-lo ele de outra forma. Mas ele estava sofrendo. Por quê? Porque a partir do momento que ele ceifa a própria vida, cessou também a vida dele. Tudo que ele poderia fazer em vida, ele não vai poder fazer mais. Agora você imagina a situação. A pessoa se mata porque ela está com um problema financeiro, tá? Eu não consigo sustentar minha família, então ela vai lá, se mata. Quando ela está do lado de lá, ela vai ver o sofrimento da família e ela não vai poder fazer mais nada. Imagine que, estando no corpo astral, que é o corpo emocional, esse sofrimento ele dinamiza muitas vezes, ele aumenta em intensidade, porque o corpo astral é o corpo das emoções. Por isso mesmo que os espíritos negativos atacam o corpo astral da pessoa, porque é o ambiente que eles estão, ambiente astral. E como o ambiente astral ele se interpõe ao ambiente físico como camadas numa cebola, então aquilo chega até o físico, até as estruturas cerebrais da pessoa, no sistema nervoso, no sistema simpático da pessoa, e afeta toda a estrutura orgânica da pessoa, né? Os pensamentos, afeta toda a estrutura emocional da pessoa, tá certo? Se a pessoa ela cometeu o suicídio, ela não vai poder fazer mais nada. Mas não é só isso também. Quando a pessoa ela comete suicídio, tá? Ela baixa o nível de densidade energética. Porque se ela permitiu isso daí, tá? Se ela baixou, é porque ela não está aguentando uma situação, né? Então, se ela foi vítima de entidades astrais, tá? Que levaram ela ao suicídio, obviamente no plano astral ela acaba sendo escravizada por essas entidades. Porque as entidades o que eles mais querem é espíritos que eles possam escravizar. E se a pessoa não foi forte o suficiente para enfrentar uma ação espiritual que está tentando domínio sobre sua mente para que ela tire a própria vida, então ela vai pagar um preço muito alto por isso. Mesmo que ela não tenha tecnicamente culpa, mas ela tem. Por quê? É muito importante que eu diga isso, pessoal, que as pessoas, elas falam assim, se eu pegar esse talismã aqui, eu me protejo. Sim, um talismã, nós vamos falar num outro vídeo, o pentagrama, é um protetor porque ele está magnetizado para te proteger. Só que não adianta nada você ter um talismã se a sua mente também
não se protege mentalmente. Se você não faz um banho de erva, se você não faz uma defumação na sua casa, se não faz uma mentalização, então não vai adiantar muita coisa, porque você está só dependendo de que aquele talismã ele possa te livrar de todos os problemas. Quando ele vai te livrar, ele vai te ajudar, quando você também está em equilíbrio energético. Então aí sim, ele é um bom protetor, porque a entidade chega perto, ela sente a energia do objeto que está magnetizado e afasta, entendeu? Agora, o espírito se matou, ele vai para o plano astral, tá? Então, cometeu suicídio por um ato covarde, vamos dizer assim, tá? Eu não quis saber mais da vida, cometeu suicídio. O que vai acontecer no plano astral? Ele vai ser encaminhado juntamente com entidades que estejam no seu mesmo nível, no mesmo padrão energético. Os espíritas, eles chamam de vale dos suicidas. Eu não chamaria bem assim, tá? Mas eu diria que dentro da zona de Malva, né, das esferas negativas, ele vai estar alinhado com outros seres negativos no mesmo nível energético que ele. Ele pode sofrer lá? Ele pode. Porque ele pode ser chamado de suicida, ele pode ser, pode apanhar, pode sofrer todo tipo de tortura, enfim, 1000 coisas podem acontecer. Porque ele fraquejou, ele se tornou um covarde. Ele fraquejou para a vida. E é lógico que esse pensamento, quando ele perceber que ele está de uma certa maneira vivo, e ele perceber que ele tirou a própria vida, nossa, aí piorou muito mais, porque enquanto ele não chegar nessa conclusão, ele pode inclusive criar um estado mental, uma catarse mental, que ele se imuniza um pouco daquele sofrimento que ele está passando. Então ele fica como um morto-vivo, digamos assim. Só que ele é açoitado por entidades do astral inferior. Tá? Então ele fica numa espécie de uma catarse. Até quando? Até quando ele se conscientizar. Puxa, eu tirei minha vida, eu não pude ajudar minha família, eu, fui um covarde e agora eu estou aqui sofrendo. Eu preciso sair dessa situação. Quando ele tiver a consciência do que ele fez, automaticamente espíritos que estão alinhados energeticamente com ele, pode ser familiares, pode ser família mesmo, família do plano físico, tá? Que já foi, que já fez a passagem, vem até ele e vai ajudá-lo a sair daquela situação, se ele quiser de coração, entende? Porque muitas vezes o espírito ele quer se ver livre, mas ainda num ato egoísta. Eu não mereço estar aqui, eu já estava sofrendo e agora estou aqui nesse lugar. Enquanto ele tiver arredio, digamos assim, com relação ao astral, com relação às coisas, com a situação que ele estava, querendo achar um culpado para aquela situação, que não ele próprio, ele vai estar sofrendo. Então ele vai continuar nesse estado vibracional negativo e atraindo outros seres talvez que tenham tirado a própria vida, ou seres que se aproveitam dessa situação para escravizar o suicida, que na verdade é um fraco mental. Então ele se torna um fraco também no astral e ele pode ser dominado facilmente, tá? Então, o que acontece? Puxa vida, eu já tive pensamentos de me matar, alguém pode falar assim. Então a primeira coisa que você tem que fazer é tentar entender o seu problema e por que você está sofrendo. Por que você está sofrendo? Será que é um problema espiritual? Né? Tem algum motivo emocional? Se tem um motivo, você sabe qual é. É só você buscar lá no teu passado ou, de repente, num passado até próximo. Alguma coisa que você tenha feito, alguma coisa assim, que te deixou naquele estado depressivo. Mas às vezes ainda é tempo de você consertar. Às vezes um pedido de desculpa pode ser suficiente para você mudar todo esse padrão energético. Tá? Então você precisa pensar bem. Agora, não é isso não. Eu não fiz nada, eu estou passando uma situação difícil, né, e estou sendo influenciado. Tá bom, então vamos trabalhar esse lado. Vamos fazer um banho de ervas, vamos fazer algum tipo de ritual para poder abrir os caminhos. É importante que se entenda que nesse aspecto, né, a magia e o ocultismo tem muita coisa que você pode fazer, mas é muito importante entender que a magia ela não funciona por si própria, ela funciona desde que você se empenhe para que ela funcione, que você
foque aqui na sua mente aquilo que você deseja e que você faz o ritual para você se ver livre daquele problema, tá certo? Então, eu achei que você de repente achou que eu ia ficar falando de suicídio, Vale dos Suicidas, alguma coisa assim. Não. O meu objetivo aqui é tentar explicar para vocês o que se passa de repente na cabeça da pessoa e de repente tentar orientar vocês para que vocês possam também orientar quem chegar até você, uma pessoa que chegar até você e falar assim, estou com vontade de me matar. Aí você pode de repente tentar entender o problema dela, mas por quê? Ah, porque minha vida está assim, minha vida nada dá certo, etc. Geralmente é isso, tá? Mas existem alguns casos que não. Você pega, por exemplo, esses roqueiros famosos que suicidaram, né? Recentemente o filho do Stallone, um príncipe, nasceu em berço de ouro, se suicidou, tá? Então não são pessoas que têm problemas financeiros, aliás não tem problema tecnicamente, em termos materiais eles não têm problema nenhum, mas o problema está aqui, porque a depressão, quando ela chega, ela atinge a qualquer pessoa, qualquer um, e uma situação negativa, alguma coisa que tenha ocorrido, tá? Pode gerar essa depressão. Então é muito importante que você entenda o porquê a pessoa está naquele estado depressivo. O porquê disso? É ação espiritual? É estado emocional? Vamos trabalhar isso para mudar, tá? O que eu digo para vocês é só o seguinte: suicídio não é a chave para absolutamente nada. Muito pelo contrário, o sofrimento no lado de lá vai ser dinamizado e vocês nem têm ideia o quanto. Então você aqui tem a chance de mudar a sua vida. Aqui você tem a chance de fazer alguma coisa pela sua família. Do lado de lá você não vai poder fazer mais nada, e você vai se crucificar, você vai lamentar profundamente você ter tirado a sua própria vida e de repente perceber que você não pode mais mudar nada da sua vida que você deixou para trás, porque aquele ego ele já deixou de existir. Você resolveu extinguir aquele ego, tá? Então o sofrimento virá por uma lei de ação e reação, tá? Aquilo que você plantou, você colheu, aquilo que você gerou, tá? Você vai ter de volta. Se você emanou boas energias, você receberá de volta boas energias. Emanou coisas negativas, teve atitudes negativas como um próprio suicídio, você realmente vai estar recebendo de volta aquela carga pesada de tudo aquilo que você gerou, tá certo? Então, pessoal, eu quis de uma maneira mais simples possível explicar para vocês, tá? Por favor, deixem os comentários, façam perguntas, a gente vai estar respondendo na medida do possível, tá? Nos comentários mesmo, certo? E se vocês gostaram, se vocês sentem que tem mais pessoas que precisam ver esse vídeo, compartilhem com as pessoas, deixem um like pra gente aí, que é muito importante. E você que está assistindo, se gostou e não é assinante do canal, não custa nada, não paga nada, assine o canal, acione a sinetinha para receber avisos de novas publicações, porque o canal cada vez mais vai estar caprichando para vocês com muita informação para você poder viver cada vez melhor. Tá certo? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!